Nós estamos iniciando o nosso mês de agosto e estamos muito felizes de estarem todos aqui, de podermos estar retornando à nossa rotina de atividades. E você lembra que nós vimos trabalhando ao longo do finalzinho do primeiro semestre a respeito de preparar o caminho e entender que a Igreja do Senhor cumpre o propósito de preparar o caminho da volta do Senhor Jesus para esse tempo. E o Senhor nos levou então a apresentar o propósito desse semestre, de como nós estaríamos trabalhando esse semestre. E nós fomos dirigidos pelo Senhor a estudar a carta de Paulo aos Romanos. Então, ao longo desse semestre todinho, nós vamos estudar a carta de Paulo aos Romanos. E nessa série da carta de Paulo, a cada mês a gente vai estar trabalhando um tema e abordando um tema. E o tema dessa primeira série do mês de agosto é a Boa Notícia. A série se chama A Boa Notícia. E hoje eu quero convidar você então a abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 1. E nós vamos estudar a respeito daquilo que foi prometido pelo Senhor. Houve uma promessa do Senhor e o apóstolo Paulo então revela esta promessa. E assim como foi prometido, nós estaremos aprendendo a respeito disso na manhã de hoje, no dia de hoje, através dessa série da Boa Notícia. Bem, eu não sei se você já estudou a respeito da carta de Paulo aos Romanos, mas Paulo, o apóstolo Paulo, foi um apóstolo dos gentios e ao longo de toda a história da igreja primitiva, ele foi responsável de orientar as igrejas em relação ao propósito do Senhor, em relação aos princípios do Senhor e tudo aquilo que o Senhor tinha reservado para a sua igreja. Cada carta cumpriu uma finalidade. Algumas cartas elas foram escritas para corrigir equívocos dentro da igreja. Algumas cartas foram escritas para orientar a igreja sobre algum aspecto. E a carta de Paulo aos Romanos, ela tem uma particularidade. Ela não foi escrita com o intuito de corrigir nenhuma igreja. Paulo não abriu essa igreja. Paulo não foi responsável pela abertura dessa igreja. Existem algumas linhas teológicas que discutem quem de fato abriu a igreja, mas Paulo, pelo fato dele ter sido considerado, chamado como apóstolo dos gentios, ele se viu na responsabilidade e na obrigação de trazer algo a esta igreja, de orientar essa igreja a respeito do evangelho e a respeito dos princípios das boas novas do evangelho de Cristo Jesus. Então ele escreve esta carta a esta igreja. Roma era uma cidade muito importante na época. Você já deve ter escutado aquele ditado que diz que todos os caminhos levam a Deus. Esse ditado ele é originário de um ditado da época da igreja de Roma, na Roma antiga, que falava que todos os caminhos levavam a Roma. E por quê? Porque Roma tinha a prática, tinha um hábito de cuidar de infraestrutura. Então ela pavimentava todas as estradas até uma certa distância para que fosse fácil o acesso até a cidade. Então, por qualquer caminho que você percorresse, você chegava em Roma. E Roma tinha uma outra característica também, que Jesus até utilizou como uma expressão de ensino em uma das suas falas. Roma, ela tinha um hábito de que aonde o império alcançasse, aonde ele chegasse, eles queriam garantir que toda a infraestrutura da capital fosse encontrada nesse local onde eles estavam expandindo o seu alcance do seu império. Então, eles mandavam um grupo de pessoas para cumprir esta missão, para ir a este lugar como enviados, para preparar o terreno, preparar a logística e infraestrutura, influenciar o comportamento das pessoas e fazer com que a cultura da capital fosse vivenciada nos lugares que eles estavam dominando. E adivinha só? Esses enviados, eles eram chamados de apóstolos. Eles eram enviados para esta missão. E aí você começa a perceber então que algumas expressões utilizadas na Bíblia, elas carregam um poder de significado. Eles eram enviados exatamente para isso, para implantar a cultura, implantar um pensamento, implantar um modelo, um estilo de vida. E aí não importava se você estava na capital ou se você estava numa dessas cidades, você deveria se sentir como se você estivesse no centro de Roma. Essa era a ideia.
Então, esses apóstolos, eles eram organizados em comitivas para fazer isso, para influenciar o comportamento das pessoas. Então, a carta aos Romanos é uma carta estratégica, porque a cidade de Roma, ela envolvia muitas pessoas de diversos lugares, o que a gente chamaria nos nossos dias de uma cidade cosmopolita, uma cidade onde muitas culturas, muitas pessoas de diversas regiões frequentavam, circulavam. Então, ter uma carta chegando a esta igreja era estratégica e era importante. Haviam nessa época cerca de um pouco mais de 1 milhão de pessoas habitando em Roma. E desses um pouco mais de 1 milhão, cerca de 40 mil eram judeus. Os judeus já haviam enfrentado algumas perseguições, tiveram lideranças políticas que expulsaram os judeus da cidade porque consideravam que eles eram uma ameaça. Mas depois que eles retornaram, havia uma espécie de bairro lá dentro que concentrava os judeus e eles moravam naquela região. A carta aos Romanos é uma carta tão importante que, se você lembra comigo, Martinho Lutero, o reformador do cristianismo, ele viveu a sua maior experiência de liberdade no Evangelho lendo Romanos. Foi quando ele leu Romanos a respeito da salvação pela graça, que ele foi libertado de todas as amarras e o aprisionamento que o fazia viver penitência, que o fazia viver a religiosidade e a idolatria. E através dessa experiência que foi libertadora, ele então pegou as suas teses e pregou na porta de um castelo em Wittenberg. E aí a gente tem o marco histórico do que a gente chama hoje de Reforma Protestante, que é comemorado em outubro. Mas não só isso. Essa carta também foi tão importante, tão poderosa, que através desse posicionamento da Reforma Protestante e do avançar do Evangelho em toda a Europa, tudo influenciado através da leitura desta carta de Paulo à igreja, foi também um momento em que o avivamento chegou na Europa. E muitos cristãos foram renovados em força e renovados no espírito por conta da ação, do conteúdo, do propósito pelo qual esta carta cumpriu ao longo da história em relação à igreja. Não sei se você sabe, mas a Europa viveu uma fase em que os pregadores subiam nas plataformas para ministrar a palavra e eles não acreditavam em fé sobre aquilo que eles estavam falando. E muitos, depois de sair de uma ministração, sair de um tempo de culto como esse que nós estamos aqui, iam para os bares, iam para as mesas de jogos e levavam uma vida como se eles não estivessem alinhados com a Escritura. E foi por meio dessa reforma e foi por meio desse avivamento do Espírito Santo sendo derramado sobre a igreja na Europa, através da leitura dessa carta, que muitas referências chegam até nós nos dias de hoje, assim como Martinho Lutero foi um exemplo disso. Então, a carta de Paulo aos Romanos é uma carta muito importante, ela nos ensina muitas coisas, ela é um verdadeiro tratado teológico. Porque já que ela não foi escrita especificamente a uma igreja, ela foi escrita tanto para judeus quanto para gentios, ela traz no seu esboço, então, toda a orientação que como cristãos, eu e você precisamos viver e levar em relação à nossa vida. E eu queria então compartilhar com você e abrir então essa carta para nós lermos. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 1. Nós vamos ler a partir do verso 1. Na série de hoje que a gente vai falar a respeito dessa boa notícia, a gente vai ler do verso 1 até o verso 6. Romanos, capítulo 1, do 1 ao 6, eu vou estar usando a versão King James hoje com vocês, tá bom? Diz assim: Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual ele havia prometido anteriormente por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas, acerca de seu filho, que humanamente nasceu na descendência de Davi, e com poder foi declarado Filho de Deus, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por intermédio dele,
e por causa do seu nome recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que deriva da fé. E vós, igualmente, estáis entre os chamados para pertencerdes a Jesus Cristo. Amém? Todas as vezes que a gente for ler a carta de Paulo, você vai perceber que como carta, a primeira parte da carta envolve uma apresentação. Então o que o Paulo faz aqui no começo da carta é se apresentar. Ele então é o remetente da carta. Hoje em dia nós não temos muito o hábito de escrever cartas. Na verdade, a tecnologia nos fez perder um pouco esse hábito de escrever cartas. O que acontece ainda razoavelmente é quando a gente precisa encaminhar um e-mail para alguém e a gente acaba escrevendo um texto que é remetido por e-mail como correio eletrônico para uma pessoa. Mas aqui Paulo está obedecendo um critério da escrita que é antes de escrever o conteúdo ou aquilo que ele deveria falar, ele então se apresenta, e como remetente, ele então se apresenta com duas características inerentes ao seu ser. A primeira característica é que ele se apresenta como servo de Cristo. A palavra grega usada por Paulo para declarar que ele é servo é a palavra doulos. Essa palavra significa servo e escravo. Na época da Roma Antiga, todos os escravos, eles possuíam uma argola de ferro soldada em volta do seu pescoço. Era algo pesado e aquilo era a identificação aparente, externa, para que todas as pessoas soubessem que aquele homem, que aquela pessoa era escrava de alguém. E naquela argola vinha a marcação de um símbolo ou de uma escrita que apontava quem era o dono daquele escravo. Então, quando Paulo escreve essa carta, e eu já falei para você que ele escreve para judeus e não judeus, ou seja, quando essa carta chega para a igreja e ele se apresenta como doulos, as pessoas estavam remetendo o significado da palavra servo como escravo. E eles entendiam então que Paulo estava dizendo que sobre o seu pescoço, em volta do seu pescoço, havia então um selo, um símbolo de propriedade, e que ele pertencia a alguém e ele estava a serviço de alguém. Isso é a característica que ele apresenta então como um servo, mas ele não diz apenas isso. Ele diz ainda no verso 1 que além de servo, ele é apóstolo. E eu já falei para você aqui no começo que a palavra apóstolo significa enviado. Então, quando a igreja recebeu aquela carta e ouvia ele dizendo que ele era um servo e um apóstolo, ela então pensou assim, como um escravo, alguém que não tem prestígio, alguém que não tem influência, alguém que não tem projeção, alguém que é humilde, alguém que é simples, ao mesmo tempo cumpre um propósito de ser enviado, que era algo de muita responsabilidade, porque estava representando a autoridade do império. Então Paulo estava se apresentando como alguém que estava a serviço, mas que carregava em si a autoridade, carregava consigo a autoridade. Então, enquanto o servo expressava grande humildade, o título de apóstolo enfatizava a autoridade que estava sobre os ombros de Paulo. Ou seja, aonde ele fosse e aquilo que ele fosse exercer, ele estaria exercendo com autoridade. Porque aonde os apóstolos iam, e aqui eu não estou falando dos apóstolos de Cristo, eu estou falando dos apóstolos no contexto romano, eles estavam ali a serviço do imperador, eles estavam ali com autoridade. Eles podiam implementar e fazer transformações aonde eles estavam. Então Paulo dizia, eu estou aqui carregando autoridade, mas eu não carrego essa autoridade de mim mesmo. Eu estou a serviço de alguém, mas eu estou a serviço não porque eu fui apenas enviado, eu estou a serviço porque eu sou um servo humilde e submisso ao meu Senhor. Você está entendendo isso? É assim que Paulo se apresenta, e quando ele faz isso, ele então anuncia a fonte do evangelho para o qual ele está a serviço. Se você observar, ainda no versículo 1, ele vai dizer que como servo e como apóstolo, ele foi separado para o evangelho de Deus.
E quando ele diz que ele foi separado para o evangelho de Deus, ele está dizendo então que a mensagem que ele carrega não foi uma mensagem que ele criou, mas é uma mensagem que ele apenas transmite. Ou seja, essa mensagem não vem de homens, mas vem de Deus. A sua origem não está na terra, a sua origem está no céu. E isso é importante porque naquela época muitas pessoas se colocavam, se posicionavam como espécie de conselheiros, de gurus. Haviam áreas como se fossem teatros ao céu aberto, anfiteatros, onde as pessoas iam para frente e elas começavam a proferir palavras e começavam a proferir conselhos. E algumas pessoas passavam a seguir esses homens que se colocavam como doutos, como cultos diante da sociedade. E Paulo começa a dizer assim mesmo, então, se eu sou enviado e sou escravo, a mensagem que eu carrego, ela não vem de mim mesmo. Eu não sou o criador dessa mensagem. O que eu tenho a dizer para vocês não vem de uma imaginação minha ou de algo que eu posso criar, mas sim de uma revelação divina. E por que que esse detalhe é muito importante? Porque quando a mente humana, capaz de criar muitas ideias, é a responsável pela mensagem, você corre o risco de estar recebendo aquilo que não vem da parte de Deus, mas aquilo que vem do coração das pessoas, do coração do homem. E Paulo deixa claro, o que eu tenho a comunicar a vocês não vem de mim mesmo, mas vem do Senhor. É por isso que hoje você encontra muitas religiões e você encontra inclusive muitos evangelhos. E esses evangelhos nem sempre estão alinhados ao mesmo propósito, à mesma intenção, à mesma centralidade. Por quê? Porque ela é uma criação da mente humana. Por mais que ela esteja camuflada de uma aparente bondade, por mais que ela seja camuflada de uma aparente coerência, você percebe que ali está o cumprimento, a atenção de um anseio do homem e não aponta ao nosso Deus Todo-Poderoso. Abre comigo em Gálatas, capítulo 1, verso 6. Em uma outra ocasião, o apóstolo Paulo faz um alerta à igreja da Galácia a respeito disso. Gálatas 1, 6. Diz assim: estou chocado de que estejais vos desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na verdade não é o evangelho. Perceba que esse evangelho está com E maiúsculo. O que aconteceu é que algumas pessoas vos estão confundindo com o objetivo de corromper o evangelho de Cristo. Contudo, ainda que nós, ou mesmo um anjo dos céus, vos anuncie um evangelho diferente do que já vos pregamos, seja considerado maldito. É tão sério o que Paulo está falando, que ele traz a ilustração de que, mesmo que um anjo venha do céu para anunciar para vocês alguma coisa diferente daquela que eu já vos anunciei, que eu já vos preguei, seja considerado maldito. Aí você pode dizer que estranho isso, né? Mas por que que Paulo foi tão extremo em dizer até que um anjo? Porque já tiveram a experiência de um anjo que é enganador, né? Que é caído e que caiu de lá do céu, né? Que foi expulso do céu com mentira, engano e manipulação. Então, Paulo disse assim, mesmo que isso aconteça, que isso seja considerado maldito, em algumas traduções você vai encontrar anátema. E por que que Paulo falava isso com grande convicção? Porque a mensagem do evangelho é uma só. Não há uma mensagem diferente. Todas as mensagens do evangelho precisam apontar para Cristo, o Messias, o ungido de Deus. E quando você vai para o verso 2, o apóstolo Paulo vai falar que este evangelho, que ele é apenas mensageiro, que ele não é o autor, ele é apenas um comunicador. Este evangelho, ele é um evangelho que foi obtido, que surgiu desde a antiguidade. Ou seja, o evangelho não é uma inovação. Olha o que diz o verso 2. O qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas
Escrituras. O Evangelho foi concebido na eternidade, anunciado por Deus na história, prometido pelos profetas, prefigurado nos sacrifícios e plenamente cumprido por Cristo. O que a gente precisa aprender como igreja é exercitar e enxergar a palavra de Deus como uma palavra única. Às vezes a gente, no nosso coração, a acreditar que a vinda de Jesus foi um plano B de Deus para corrigir algo que não deu certo no plano original. A gente tem que ter cuidado com esse tipo de ilustração, porque quando você olha para todas as simbologias presentes nas Escrituras desde o Antigo Testamento, você percebe que tudo já apontava para Cristo. Quando você vai ainda no Éden, você percebe lá o sacrifício feito para cobertura da nudez do ser humano. Ali já estava sendo apontado um sacrifício, já estava sendo apontado um princípio para a cobertura dos pecados. Quando você vai para toda a implantação do sacrifício, da postura sacrificial do Antigo Testamento, sacrificar o cordeiro, imolar no altar, fazer a queima, tudo isso já estava apontando para uma postura de aliança, para uma postura de entrega, para uma postura de sacrifício. Então, quando você olha do Antigo Testamento para o Novo Testamento, quando você olha para os profetas e para os apóstolos, você percebe que todos estão cumprindo uma só mensagem. Os profetas anunciaram algo, o Antigo Testamento foi testificado através da vida dos profetas, e os apóstolos testificaram isso no Novo Testamento. Tem um texto, deixa eu ver se eu anotei ele aqui, em Apocalipse, que nos ajuda a compreender isso também. Abre comigo Apocalipse 13, 8. Apocalipse 13, 8. Diz assim: e todos os que habitam na terra a adorarão, cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Aqui que é a parte que eu quero a sua atenção. Morto desde a fundação do mundo. Quando foi que o Cordeiro foi morto? Desde a fundação do mundo. Então significa dizer que o projeto de Deus, o sacrifício de Jesus, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus já estava posto, já estava nos planos de Deus, e isso aconteceu desde a fundação do mundo. Então nós temos um só Deus, o qual fala de várias maneiras segundo a diversidade dos tempos, mas ele sempre diz a mesma coisa e realiza sempre a mesma obra, porque ele é fiel. A sua veracidade, a sua fidelidade alcançam a expressão suprema em Cristo Jesus. Essa é a mensagem do Evangelho. E qual é a essência do Evangelho? Eu quero que você fique comigo lá em Romanos 1, nós vamos ler o verso 3 e o verso 4, para nós entendermos a essência do Evangelho. Diz assim: com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio pela descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. O Evangelho, ele tem como essência o Filho de Deus, Jesus. É o Evangelho de Cristo Jesus. Ele é o eixo, ele é o cerne da questão. O conteúdo e a essência do Evangelho é a pessoa de Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo, então, nesse trecho, faz dois destaques em relação à pessoa de Jesus, que destaca a verdade a respeito de Jesus. A primeira verdade que o apóstolo Paulo destaca é a encarnação de Jesus. Porque Jesus, o Verbo, ele estava com Deus e ele era Deus. E em um determinado momento da eternidade, esse Verbo se fez carne e habitou entre nós. A gente precisa entender que
para Deus, o tempo, ele não é o cronos, que nem nós medimos e que nem nós estamos sujeitos. Então, quando ele sai do aspecto da eternidade e ele encarna, ele passa a viver naquele momento da história o tempo como nós, o tempo cronos, o tempo em que Jesus esteve. O Filho de Deus, o Eterno, encarnou e entrou no mundo como descendente de Davi. E aí eu quero que você abra sua Bíblia comigo em 2 Samuel, capítulo 7, verso 12. Em 2 Samuel, capítulo 7, verso 12, nós vamos ver uma experiência a respeito de Davi, em que algo é declarado já apontando a respeito do Messias, já apontando a respeito de Jesus. Diz o seguinte: quando a sua vida chegar ao fim na terra e vires a descansar na companhia dos teus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo, e eu firmarei o reino dele. Será ele quem edificará uma casa em honra ao meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. Presta atenção no verso 14. Eu serei seu pai, com P maiúsculo, e ele será meu filho, com F maiúsculo. Mesmo no tempo em que tiver de padecer pela iniquidade dos homens, eu mesmo o punirei e açoitarei com o castigo dos humanos, aplicado por intermédio de homens. Contudo, jamais retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul, a quem tirei do seu caminho. Aqui ele está anunciando uma descendência que seria o cumprimento de um propósito de Deus, e essa descendência viria de quem? De Davi. Aqui, toda vez que você lê na Bíblia algumas palavras iniciando com a letra maiúscula, além do nome próprio que a gente já conhece, mas as prefigurações, como aqui o pai com P maiúsculo está se referindo a Deus, filho com F maiúsculo está se referindo, apontando a Cristo, apontando ao Messias, apontando a Jesus. Então, todas as vezes que você encontrar dessa forma escrito na Bíblia, você já precisa enxergar essa palavra com um olhar diferente, porque ela está sendo aplicada aqui com algum propósito e com algum contexto. E aí, a gente está lendo isso no Antigo Testamento. O Antigo Testamento anunciando que haveria uma descendência de Davi, que cumpriria um propósito da parte de Deus, que ele passaria pelo castigo e que ele cumpriria a vontade do Pai em relação ao sacrifício, mas que o amor de Deus, o amor do Pai, não estaria distante dele. Quando você chega no Novo Testamento, você tem então a figura de Jesus. E como é que a gente vai então entender que se cumpriu isso que foi dito a respeito da encarnação de Jesus como descendência de Davi? E aí eu quero trazer uma curiosidade para você. Quando você lê o livro de Mateus, você vai encontrar a genealogia de Jesus por meio de José. E quando você lê o livro de Lucas, você vai encontrar também uma genealogia de Jesus, e lá já é referente a Maria. E tanto por José quanto por Maria, você vai perceber que a encarnação de Jesus em ambas as descendências são da linhagem de Davi. Seja por pai José, seja por mãe Maria, em todos os dois lados há uma descendência, há uma linhagem genealógica que traz a respeito da descendência, da linhagem de Davi. Ou seja, a encarnação de Cristo é um dos pilares do Evangelho. Fala do seu estado de humilhação, porque o Verbo se fez carne. O Deus, o Eterno, entrou no templo. Aquele que preenche todas as coisas se esvaziou. O Senhor do Universo se fez servo. O Deus bendito se fez homem. Aquele que é bendito eternamente se fez maldição. O Santo de Israel se fez pecado. O Autor da vida sofreu morte e morte de cruz.
Mas não é apenas isso que fundamenta a base do Evangelho. Não só a encarnação de Jesus, porque dentro do propósito da vida de Jesus houve a encarnação, ou seja, ele se fez carne, mas ele também cumpriu uma missão. Ele morreu e ressuscitou. A base do Evangelho não é apenas o Filho de Deus que veio para esta terra, mas também o seu sacrifício, a sua morte e a sua ressurreição. Abre comigo em Filipenses capítulo 2, versículo 9. Filipenses capítulo 2, versículo 9. Por isso, Deus também o exaltou sobremaneira a mais elevada posição, e lhe deu um nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. A ressurreição de Cristo marca o fim do sofrimento messiânico e o começo do senhorio transcendente daquele que seria o mediador entre Deus e os homens. Sendo assim, todo o povo de Israel tem absoluta certeza disso. Este Jesus, a quem vós crucificardes, Deus o fez Senhor e Messias. Atos capítulo 2, verso 36. A entronização de Cristo inaugurou a era do Espírito Santo. Quando nós clamamos ainda agora, derrama do teu Espírito, vem como tu prometestes, derrama do teu Espírito. Esta declaração só é possível porque Jesus encarnou, morreu e ressuscitou. E quando ele foi assunto aos céus e voltou para o Pai, ele prometeu que o Espírito de Deus seria derramado, e o Espírito do Senhor foi liberado sobre a vida da igreja. Se hoje nós podemos clamar pela presença do Senhor, se dá pelo cumprimento do propósito em que Cristo foi ressuscitado dos mortos e o cumprimento da vontade do Pai. A abrangência do Evangelho, não só a fundamentação, mas a abrangência. Lê comigo ainda em Romanos capítulo 1, no verso 5. O apóstolo Paulo fala sobre a abrangência do Evangelho, quando ele diz que o conteúdo da mensagem de Cristo não se destina a um grupo específico de pessoas, mas a todos os povos, entre todos os gentios. A palavra grega traduzida por gentios aí nesse texto é etne. Etne tem a ver com nações, significa nações. Então, quando você lê que esta mensagem, ela foi proferida, foi proclamada para os gentios, você precisa entender que etne significa nações. Então, essa mensagem não era específica a um povo, mas para todos os povos, para todas as nações. E não tem como, lendo esse texto e entendendo que a palavra gentil significa nações, não tem como nós não relacionarmos a grande comissão. Quando Jesus reúne os seus discípulos e ele está preparado para subir e voltar para o Pai, ele faz uma declaração e ele emite um comissionamento para os seus discípulos. E ele diz o seguinte: vão por todo o mundo e anunciem esta mensagem, e anunciem as boas novas, e anunciem a mensagem que eu ensinei a vocês. Para quem eles vão ensinar essa mensagem? A todas as pessoas, todos os povos, sobre todas as nações, ensinando-os a guardar tudo o que eu tenho ensinado a vocês. Ora, a mensagem que era para as nações já tinha sido proferida por Jesus, que seria dessa forma. E da mesma forma, o apóstolo Paulo, então, ele declara: esta mensagem é para todas as pessoas. Cristo morreu com um propósito de comprar para Deus todos os que procedem de qualquer tribo, língua, povo e nação. Apocalipse capítulo 5, verso 9. E eles cantavam um novo cântico: tu és digno de tomar e de abrir os selos, porque fostes morto, e com o teu sangue comprastes para Deus homens de toda tribo, de toda língua, de todo povo e de toda nação. O Evangelho é para todos, o Evangelho ele é universal.
Mas esse universal não é da denominação. Ele é universal em seu alcance, mas ele não é universalista em sua aplicação. O que significa isso, pastor? Por que que o evangelho ele é universal, mas ele não é universalista na sua aplicação? Porque o seu propósito é salvar, mas salvar apenas aqueles que creem. Romanos capítulo 1, verso 16. Porquanto não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, assim como também do grego. Ou seja, ele é universal porque ele não faz acepção de pessoas. Ele é universal porque era para todo o povo, de toda tribo, de toda língua, de toda nação. Mas ele não é universalista, porque ele tem uma exceção. E qual é esta exceção? É apenas para aqueles que creem. E por que que a gente tem que ter isso em mente, guardar isso no nosso coração? Porque a gente ouve muito dizer, como eu falei no começo, todos os caminhos levam a Deus. Não são todos os caminhos que levam a Deus. Apenas um caminho leva a Deus, Cristo Jesus. Todos somos filhos de Deus? Não. Todos fomos criados em imagem e semelhança de Deus, mas só quem crê no Senhor Jesus e entrega a sua vida a Ele é considerado filho de Deus e nos tornou filhos de Deus por conta da nossa confissão em seu nome. Esta é a diferença e é isso que nós precisamos compreender. Não há acepção de pessoas para a pregação do Evangelho, para o alcance da mensagem, mas só aqueles que creem em Jesus são considerados filhos de Deus, são considerados povo de Deus. E você pode estar ouvindo toda essa mensagem essa manhã, entendendo a respeito dessa boa notícia, mas qual é a finalidade do Evangelho? E qual é a aplicação da finalidade desse Evangelho para os nossos dias? Bem, e eu queria então que você olhasse para a sua Bíblia no verso 5 de Romanos 1. Nesse verso, você vai perceber a finalidade do Evangelho. E essa finalidade do Evangelho, ela não está restrita apenas ao tempo em que o apóstolo Paulo escreveu essa mensagem, essa carta. E não está restrita apenas à igreja do primeiro século. Ela avança a história e alcança os nossos dias. Porque ele vai dizer o seguinte: por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para a obediência por fé. O Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo que crê, mas todo aquele que crê prova a sua fé pela obediência. A obediência e a fé, elas são irmãs gêmeas, idênticas e inseparáveis. Uma não existe sem a outra. Você não pode dizer que é obediente se você não age em fé. E você não pode dizer que age em fé se você não for obediente. O domínio de um Senhor e a obediência a Ele são coisas correlatas. O ato de fé é a submissão a Deus. Então, quando nós dizemos que obedecemos a Deus, estamos submissos à sua palavra. O instrumento da salvação é a fé, a evidência da salvação é a obediência. Não tem como nós dizermos algo e não expressarmos algo. A boa nova é o Evangelho de Deus sobre Cristo, segundo as Escrituras, para as nações, para a obediência por fé, por causa do nome de Cristo Jesus. Quando o apóstolo Paulo fala que no verso 5, nós recebemos graça e apostolado, ele está compartilhando com a igreja uma missão. Então, essa boa notícia que chega para a igreja, ela não chega apenas para apresentar para nós um modelo e um estilo de vida, ela não chega apenas para apresentar para nós o que nós devemos fazer ou como nós devemos nos portar. Ela chega apresentando para nós o cumprimento de um propósito, de uma promessa, mas ela se estende através de nós em graça e apostolado. Significa dizer que a fé que nos fez alcançar a salvação
também nos comissiona para uma vida de obediência, e a nossa fé, ela vai ser evidenciada por nossa obediência. E quando Paulo fala no verso 5, por intermédio dele, por causa do seu nome, recebemos graça e apostolados para chamar dentre todas as nações um povo para obediência que deriva da fé. Ele está dizendo: eu e você cumpriremos essa mesma missão. Hoje nós não temos o mesmo os apóstolos como tinham antigamente. Nós não temos nos dias de hoje. Nos dias de hoje, se a gente fosse fazer uma aplicação aproximada, a gente estaria falando a respeito de missionários, de pessoas com uma missão. E quando a gente olha para a vida da igreja, é exatamente isso que a gente está vivenciando. O preparar o caminho para a volta de Jesus é a obediência da fé em Cristo Jesus. Esta é a nossa missão. Esse é o nosso apostolado. E aí você vai dizer: não, mas aqui o apóstolo Paulo está falando só dele. Eu queria que você lesse o verso 6 comigo. E o verso 6 diz exatamente assim: e vós igualmente estáis entre os chamados para pertencerdes a Jesus Cristo. Então, se essa mensagem não fazia sentido no teu coração, ou essa missão e esse chamado não fazia sentido no teu coração, o apóstolo Paulo fecha essa parte introdutória da carta dizendo assim mesmo: olha, vocês estão igualmente chamados a pertencerem a Cristo Jesus. Ou seja, toda essa mensagem também diz respeito a vocês, diz respeito a nós, diz respeito a mim e a você.